Olá, então agora nós vamos resolver os exercícios que eu pedi para vocês fazerem sobre ligação covalente e coordenada, começando pelo exercício 7 da página 43. Com base nos seus conhecimentos, diferencie ligação iônica de ligação covalente. Então, aqui já está bem fixo para nós, né? A ligação iônica tem a perda de elétrons de um átomo e o recebimento desses elétrons pelo outro átomo. Ou seja, há a formação de íons. O que doou, que perdeu, fica positivo e o que recebeu fica negativo. Então, forma-se íons. Já a ligação covalente ocorre pelo compartilhamento de elétrons entre átomos. Portanto, o par de elétrons que está sendo compartilhado pertence à molécula, pertence aos dois átomos. E não forma íons, né? Na página 43, exercício 8. Os elementos oxigênio, cloro, sódio e cálcio são reativos e na natureza são encontrados combinados. O oxigênio e o cloro formam moléculas diatômicas, ou seja, O2, Cl2. E o sódio e o cálcio podem formar substâncias, se ligarem com outros elementos. Assinale a alternativa em que estão corretas as informações sobre a fórmula química, a ligação química e o estado físico dessas substâncias, respectivamente. Então, peguem a tabela periódica de vocês vão lembrar que dos não metais, o bromo é o único líquido, né? Os gases são nitrogênio, oxigênio, flúor e cloro, que é o Fontle, né? Então, esses são os gasosos. Então, quando vai ligar oxigênio com oxigênio, era gás, então vai formar um gás. Quando liga, nesse caso ali, cloro com cloro, também forma um gás. E como você está ligando, tipo na letra A, O2, oxigênio com oxigênio, é um não metal com não metal. Essa ligação é covalente. E pelo oxigênio ser um gás, então ele é estado físico gasoso. Então, essa letra A está errada. A letra B, cloro com cloro, dois não metais, então a ligação é covalente. E também forma um gás, porque dos não metais, o único líquido é o bromo, né? E os gasosos são flúor, cloro, oxigênio e nitrogênio. Fontle, né? Lembram da regrinha. Então, a letra B é a correta, né? A letra C forma uma ligação iônica, porque um é metal e o outro é não metal, mas todos todos os compostos iônicos são sólidos, né? Eles não são líquidos. E a letra D também é uma ligação iônica, porque cálcio é metal e oxigênio é não metal. Então, ligação iônica. E também está errado porque é sólido, né? Compostos iônicos são sólidos. Então, a correta é a letra B. Exercício 9. Os gases do efeito estufa faz com que a... Só um pouquinho. Dessa forma, o calor não é lançado para o espaço, provocando o aquecimento da superfície da Terra. Esse fenômeno, conhecido como efeito estufa, tem como principais responsáveis os gases dióxido de carbono, que é o CO2, e metano, que é o CH4. Represente as fórmulas moleculares, eletrônicas e estruturais para cada um deles. Então, vamos começar pelo dióxido de carbono, CO2. Carbono, família 4A, 4 elétrons. Oxigênio, família 6A, 6 elétrons. Mais um oxigênio, família 6A, 6 elétrons. Formou o CO2, né? Vamos ver como é que fica as ligações. O carbono tem que fazer 4 ligações e cada um dos oxigênios tem que fazer 2 para completarem os 8 elétrons, né? Então, o carbono com o primeiro oxigênio faz uma ligação, o carbono ficou com 5, o oxigênio ficou com 7. Continua com o mesmo oxigênio, né? Até algum ficar estável. Então,
Mais uma vez, o carbono com aquele oxigênio, o carbono ficou com 6 e o oxigênio agora está estável com 8. Então, agora o carbono passa a fazer ligações com o outro oxigênio. Agora o carbono ficou com 7 e aquele oxigênio também com 7. E mais uma ligação, o carbono ficou com 8 e o oxigênio também com 8. Então, essa é a fórmula eletrônica. Molecular, CO2, sem mostrar elétrons, sem mostrar estrutura, né? Simplesmente os átomos que formam a molécula. E a fórmula estrutural elimina os elétrons e cada ligação é um tracinho. Então, C ligado com oxigênio por ligação dupla e com o outro oxigênio por ligação dupla. Agora vamos ver o metano, que é o CH4. O carbono está ali com os seus 4 elétrons, pois ele é da família 4A. O hidrogênio, são 4 hidrogênios, né? Cada um com um elétron. E aí agora vamos fazer as ligações. Hidrogênio tem que ficar com 2 e o carbono tem que ficar com 8. Então, ligação com o primeiro hidrogênio. O hidrogênio já completou, já está estável, né? Tinha que ficar com 2. Tinha 1, fez uma ligação com o carbono, ficou com 2. Agora o outro hidrogênio. O novo hidrogênio está estável e o carbono que tinha 4 agora está com 6, né? Já fez 2 ligações. Mais uma ligação, o carbono ficou com 7, aquele hidrogênio também ficou estável. Mais uma ligação, o carbono ficou com 8 e o outro hidrogênio também está estável. Então, essa é a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Fórmula molecular é aquela que já foi dada lá em cima, né? CH4, lá no enunciado. E a fórmula estrutural, cada ligação é substituída por um tracinho. Então, dessa forma aqui. Exercício 10. A atmosfera terrestre é constituída principalmente por uma mistura de nitrogênio, N2, oxigênio, O2, e pequenas proporções de outros gases, como o dióxido de carbono, CO2, e o argônio, AR, que é um gás nobre, né? Ainda há traços de hélio, neônio, criptônio, xenônio e radônio, todos gases nobres. Como é possível perceber, esses últimos gases encontram-se na forma monoatômica, ou seja, não estão ligados a nenhum outro elemento químico. Vocês já sabem por quê, né? São estáveis, né? São os gases nobres, não reagem. Em 2 trabalhos distintos, os cientistas Cossell e Lewis, observando a distribuição eletrônica do neônio e do argônio, elaboraram uma teoria com base na estabilidade dos gases nobres para justificar as ligações químicas entre os átomos dos diferentes elementos químicos. Então, tá bom. Letra A. De acordo com a distribuição eletrônica desses gases, neônio está ali, argônio também está ali. Explique a que fator foi atribuída essa estabilidade. Então, se você pegar neônio 10 e pegar o diagrama de Linus-Pauling e fazer a distribuição eletrônica, você vai ver que na camada L tem 8 elétrons. O próprio exercício já te deu isso, né? Que a camada L tem 8 elétrons. E ela é a última camada, então é a camada de valência e ela está completa, já completou o octeto. Olha lá no argônio, a camada M, que é a última, também tem 8 elétrons. Então, o fator dessa estabilidade é que os gases nobres apresentam na camada de valência 8 elétrons, ou seja, já completaram o octeto, eles não precisam fazer ligação. Letra B. O argônio é muito utilizado em bulbos de lâmpadas incandescentes para que o filamento de tungstênio, ao ser aquecido, não queime em contato com esse gás. Qual é a principal característica dos gases nobres que permite, por exemplo, a utilização do gás argônio nesse tipo de lâmpada? É um gás muito caro, tá? Ele é utilizado porque ele é inerte, como todos os gases nobres. Ou seja, eles não reagem. Então, eles estão ali para evitar que o filamento de tungstênio seja queimado, porque eles não vão reagir, tá bom? Letra C. Os gases nitrogênio, oxigênio e dióxido de carbono são formados por ligação covalente. Qual é a principal característica desse tipo de ligação quanto à natureza dos átomos e ao comportamento dos elétrons? Tá bom. A ligação covalente, ela ocorre entre átomos que
recebem elétrons, todos eles recebem para completar o octeto, né? Ou seja, os não metais, principalmente, né? Além do hidrogênio. Ou seja, para ter estabilidade eletrônica, ambos compartilham elétrons. Letra D. Os elementos químicos nitrogênio e oxigênio pertencem, respectivamente, aos grupos 15 e 16 da tabela periódica. Demonstre, ou seja, 5A e 6A, respectivamente. Demonstre pelas fórmulas eletrônica e estrutural como esses dois elementos se combinam para formar substâncias simples. Então, aqui a gente já tinha feito isso na aula, né? Na aula que eu gravei de ligação covalente, nós já tínhamos feito a ligação entre dois átomos de nitrogênio. Então, como ele está na família 5A, ou grupo 15, são 5 elétrons na camada de valência. Então, eles estão representados ali, cada átomo de nitrogênio com os seus 5 elétrons, e tem que fazer 3 ligações para completar o octeto, né? Como são 2 não metais, essas ligações são covalentes. Então, a primeira ligação, cada um dos nitrogênios agora está com 6, mais uma ligação, cada um dos nitrogênios com 7, e mais uma ligação, os nitrogênios completaram o octeto. E a fórmula estrutural ficou como? Elimina todos os elétrons e cada ligação é um tracinho, então N tripla N. Oxigênio é a mesma coisa, ele está na família 16 ou 6A, então tem 6 elétrons na camada de valência. Então está cada um dos seus oxigênios ali com seus 6 elétrons. Se ele tem 6, ele vai precisar fazer 2 ligações, e como é oxigênio com oxigênio, ou seja, não metal com não metal, essas ligações são covalentes. Então, primeira ligação, cada um dos oxigênios ficou com 7, e a segunda ligação, cada um dos oxigênios ficou com 8. E a fórmula estrutural, O dupla O. Agora, da seção hora de estudo, na página 58, exercício 4. Considere as espécies químicas cujas fórmulas estão arroladas a seguir. Primeiro HBr, assim sucessivamente. Quais delas apresentam ligação tipicamente iônica? Então, vamos lá. A primeira, que é HBr, é hidrogênio com um não metal. Procurem lá o bromo na tabela periódica, ele está lá na família 7A, é um não metal, né? Hidrogênio com não metal, ligação covalente. A segunda, bário com oxigênio. O bário é um metal, o oxigênio é um não metal, então essa ligação é iônica. A terceira, a mesma coisa, o cálcio é um metal, o cloro é um não metal. Vão procurando lá na tabela periódica, tá? Então, a ligação também é iônica. Na 4, silício é um não metal, oxigênio é um não metal. Então, ligação covalente. E a 5, boro é não metal e oxigênio é não metal. Então, ligação covalente. Então, a resposta correta dos que apresentam ligação iônica é 2 e 3, letra C. Exercício 7. O dióxido de carbono CO2 é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Esse gás apresenta em sua molécula um número de ligações covalentes igual a... Então, vamos lá. A gente já fez esse CO2 em algum momento da aula de hoje. Então, o carbono, família 4A, 4 elétrons. Oxigênio, família 6A, 6 elétrons. O outro oxigênio, família 6A, 6 elétrons. Então, CO2. O carbono tem que fazer 4 ligações, porque ele tem 4 elétrons, tem que chegar a 8. O oxigênio, que tem 6 elétrons e tem que chegar a 8, faz 2 ligações. Então, vamos fazer a ligação do carbono com o primeiro oxigênio. Então, agora o carbono ficou com 5, o oxigênio com 7, continua. Nenhum está estável ainda, né? Agora o carbono ficou com 6 e o oxigênio com 8. Esse oxigênio está estável, mas o carbono ainda não. Então, ele vai fazer ligação com o outro oxigênio. Então, agora o carbono está com 7 e esse oxigênio com 7. E agora cada um deles está com 8. Então, todo mundo ficou estável, né? Então, esse gás apresenta em sua molécula um número de ligações covalentes igual a 4, né? 2 com cada oxigênio. Página 59, exercício 8.
O fosgênio COCl2, um gás incolor, tóxico, de cheiro penetrante, utilizado na Primeira Guerra Mundial como gás asfixiante, verdade. É produzido a partir da reação CO mais Cl2 dando COCl2, que é o fosgênio, esse COCl2. Sobre a molécula do fosgênio, podemos afirmar que ela apresenta. Então, aqui nós temos carbono, que é não metal, o oxigênio, que é não metal, e cloro, que é não metal. Então, com certeza, são ligações covalentes, né? Qual é o átomo central? É aquele que faz mais ligações. Então, o carbono é o átomo central. Ele está lá na família 4A, está ali seus 4 elétrons. Oxigênio na família 6A, está ali os seus 6 elétrons. O cloro na família 7A, 7 elétrons. E mais um cloro com 7 elétrons. Então, vou começar fazendo as ligações entre carbono e oxigênio. Por uma ligação, o oxigênio ficou com 7, o carbono com 5. Mais uma ligação, o oxigênio ficou com 8, já está estável, e o carbono ficou com 6. Então, o carbono ainda não está estável, então agora eu vou fazer a ligação dele com o cloro. Uma ligação, o cloro que tinha 7 ficou com 8 e o carbono com 7. Então, agora aquele cloro lá já está estável. Então, agora o carbono vai ficar estável com quem? Com o outro cloro. E aí, esse cloro ficou com 8 e o carbono ficou com 8. E aí, ele pede assim, sobre a molécula do fosgênio, podemos afirmar que ela apresenta. Olha ali, entre carbono e oxigênio, uma ligação dupla. Entre carbono e cloro, uma ligação simples. Entre carbono e o outro cloro, uma ligação simples. Então, tem uma ligação dupla e 2 ligações simples. Letra B. Então, por hoje é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me pedir.